Olá pessoal, por sugestão de alguns alunos e ao corrigir as atividades, eu verifiquei a necessidade de fazer correções das atividades, tá bom? Então vou corrigir a que eu enviei semana passada sobre funções oxigenadas. As primeiras que a gente trabalhou, que foi álcool, cetona, aldeído e ácido carboxílico. Era só uma questão de atividade e eu solicitava que vocês identificassem a função oxigenada do composto e fizesse a nomenclatura deles, ok? Então, o primeiro composto que tinha era esse daqui, onde tinha 3 carbonos e tinha esse grupo funcional. Esse grupo funcional OH vai caracterizar a minha função álcool. Então, o nome desse composto, eu tenho aqui 3 carbonos, então prop, ligação simples entre carbonos, intermediário AN. Como eu tenho aqui a função álcool, a terminação vai ser OL, tá certo? O 2 vai indicar qual carbono que está localizado a minha hidroxila, carbono 1, carbono 2. Nesse outro composto, eu também tenho aqui a presença da hidroxila, esse OH, ligado à minha cadeia principal. Tenho a minha cadeia principal com 4 carbonos e tenho aqui 2 radicais. Esses 2 radicais são chamados de metil. Então, eu vou ter aqui no carbono 1, carbono 2, carbono 3, dimetil, então 3, 3, dimetil. Buter, que são o prefixo de 4 carbonos, AN, intermediário de ligações simples, OL, em relação à função álcool. Preste muita atenção, eu comecei a contar desse carbono aqui, pois é esse carbono aqui que está localizado a minha hidroxila. Se esse OH estivesse desse outro lado, então eu começaria a contar desse outro carbono, tá certo? Eu não coloquei aqui o 1-butanol, pois quando não aparece o número aqui na frente, já subentende-se que ele está localizado no primeiro carbono. Continuando, nesse grupo funcional aqui, a gente já percebeu a diferença. No anterior, no álcool, o oxigênio estava ligado ao hidrogênio. Já nesse caso aqui, o oxigênio está ligado na extremidade da minha cadeia carbônica. Então aqui, quando você tiver um estilo desse daqui, a minha função vai ser aldeído, tá certo? Na minha cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, prefixo pente, ligações simples AN, terminação AL. Neste outro caso, eu vou ter aqui 2 grupos funcionais do aldeído, um nessa extremidade, outro nessa outra. A minha cadeia principal ela vai ter a presença de 4 átomos de carbono. Então, a função desse composto aqui vai ser aldeído. O nome dele será buter, de 4 carbonos, intermediário AN, pois só tem ligações simples entre os carbonos, e dial, pois você tem aqui 2 grupos funcionais, um de um lado e outro desse outro lado. Dando continuidade, eu percebo também que esse aqui tem um grupo funcional do aldeído, que é esse C-OH. A minha cadeia principal tem 3 átomos de carbono com a presença dessa ligação dupla. Então, será um aldeído com o seguinte nome: 2-prop, de 3 carbonos, en da ligação dupla, al da função aldeído, tá certo? 2-propenal. Neste outro caso, aldeído também, com o grupo funcional aqui na cor vermelha. Tenho 2 grupos metil e tem uma cadeia principal aqui que tem 6 átomos de carbono. Então, o nome desse composto será 3 e 5 de metil. Esse 3 quer dizer que no carbono 1, 2 e 3 eu vou ter um grupo metil. E no carbono 3, 4 e 5, nesse carbono 5, eu vou ter um outro grupo metil. Então, 3, 5 de metil. X, que são de 6 carbonos, que são esses 6 carbonos da cadeia principal. AN das ligações simples. AL da função aldeído. Perceba a diferença. No aldeído, esse oxigênio, essa C-O, estava ligado nas extremidades.
Quando essa C dupla O está aqui em um carbono secundário, o que é um carbono secundário? Um carbono que está ligado a dois outros carbonos, a função não vai ser mais aldeído. Esse grupo funcional aqui vai ser minha cetona, tá certo? Então, essa cetona ela é caracterizada quando essa ligação dupla com oxigênio está no carbono secundário. Então, aqui eu tenho dois grupamentos cetona e tenho quantos carbonos na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. 5, prefixo pente, ligação simples entre os carbonos AN, diona, pois eu tenho aqui dois grupamentos, dois grupos funcionais da cetona. Então eu tenho no carbono 1 e 2, 3 e 4, carbono 2 e 4, eu tenho aqui meu grupo cetona. Nesse daqui de baixo eu tenho também esse grupo cetona, ou seja, esse carbono aqui ó, é um carbono secundário, pois está ligado a dois outros carbonos. Tem um metil, tem um outro metil, minha cadeia principal eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então o nome dessa minha cetona será 3 e 4 de metil, porque no carbono 1, 2, no carbono 3 e no carbono 4 eu vou ter esse grupamento metil, na cor amarela, pente, que são 5 carbonos, AN das ligações simples entre carbonos, ONA, devido ao grupo funcional cis-cetona. Duas cetonas também aqui como exemplo, vamos ver a primeira. Tenho 5 carbonos, a minha cetona, o meu grupo cetona está ligado no terceiro carbono, então eu tenho 3 pente, no caso são 5 carbonos, AN, ligações simples, e ONA do grupo funcional. Nesse outro caso, eu vou começar a contar dessa extremidade, eu vou ter aqui minha cadeia principal com 5 átomos de carbono, onde no carbono 1 e 2 eu vou ter dimetil, tá certo? 3 pentanona. O 3 aqui vai indicar que no caso é a localização do meu grupo funcional, localização da minha cetona. Então, teremos agora um outro grupo funcional que será os ácidos carboxílicos. Preste bem atenção, nos anteriores a gente não tinha visto a presença de 2 átomos de oxigênio em um grupo funcional. Aqui nos ácidos carboxílicos eu vou ter aqui um carbono, que a gente sabe que está aqui subscrito. Eu tenho C dupla O ligado a um OH. Pode aparecer ele dessa forma, pode aparecer ele nesse outro estilo. C ligado a um oxigênio, que seria essa C dupla O, ligado a um OH, tá certo? Então vamos lá. Nesse meu primeiro composto aqui eu tenho 4 átomos de carbono. 5 átomos de carbono, perdão. Esse ácido carboxílico terá como prefixo pente, dos 5 átomos de carbono, ligações simples entre carbono intermediário AN. Como ele é uma função ácido carboxílico, a terminação vai ser oico. Então aqui o nome desse composto será pentanoico. Nesse outro aqui de baixo eu tenho meu grupo funcional aqui. Eu tenho uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Para 7 átomos, o prefixo vai ser hep. Tenho ligações simples entre carbono intermediário AN, terminação oico. Então, isso aqui será o heptanoico. Nesse composto aqui de baixo, preste muita atenção e veja o seguinte. Eu tenho aqui CH3 ligado a CH2 que se repete 8 vezes. Ou seja, são 8 CH2 aqui nesse intervalo, tá certo? Então eu tenho 8 CH2 nesse espaço aqui, com mais um carbono, com mais esse outro carbono, serão um total de 10 carbonos. Então, esse ácido carboxílico com prefixo de 10 carbonos, DEC, intermediário AN, terminação oico. Por fim, chegamos nesses dois compostos, onde eu tenho aqui as funções no ácido carboxílico, tanto desse lado quanto desse outro. A minha cadeia principal vai ter a presença de 1, 2, 3, 4 carbonos. Então aqui eu vou ter o butano dioico, pois eu tenho tanto o grupo funcional desse lado, quanto um grupo funcional desse outro.
Nesse daqui de baixo eu tenho meu grupo funcional, tenho 2 radicais metil e tenho aqui a minha cadeia principal com 4 átomos de carbono. Então esse ácido carboxílico será 3 e 3 de metil. Por que 3? Porque eu vou começar a contar dessa extremidade, que é onde meu grupo funcional está mais próximo. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nesse carbono 3 aqui, eu tenho dimetil, ou seja, um metil aqui em cima e um metil aqui embaixo. Dando sequência, but 4 átomos de carbono. Por ter somente ligações simples entre carbonos, óico devido ao seu grupo funcional, tá certo? Não vou mandar mais conteúdo novo, temos mais 2 funções oxigenadas para estudar, que são os éter e ésteres, mas vou enviar para vocês hoje uma atividade sobre esse assunto, tá certo? Essas funções oxigenadas que a gente trabalhou até então. Então, bons estudos, galera, e até mais.